Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período de 2015 da 12ª legislatura. Em votação, ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo com fique como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. A Fundação Municipal de Cultura e Assessoria de Imprensa do Governo Municipal tem a honra de convidá-los para o lançamento oficial da programação do 4º Festival de Teatro de Balneário Pissarras, que se realizará no dia 1º de abril, às 10 horas, no Centro Cultural Luiz Teles, Avenida Getúlio Vargas, 1113, Centro. Ofício número 0115, ao senhor Antônio Luiz Beduschi. Cumprimentando cordialmente os nobres edis dessa honrosa casa, vimos através deste, em nome do Centro Espírita, Luz do Evangelho, solicitar a doação de 12 metros de brita número 1 para que possamos colocar na área externa do CELI, em função do estacionamento que abriga os veículos que chegam com pessoas que buscam saúde vindos de todos os lugares deste país. Sendo que tínhamos para o momento, aproveito para agradecer a preciosa atenção e enviar afetuoso abraço fraterno. Atenciosamente, Maria Inês Figueiredo, presidente. Projeto de Lei número 009/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder premiação aos vencedores do concurso de vitrines 2015, a ser realizado entre os dias 20 a 26 de abril de 2015 em Balneário Pissarras e dá outras providências. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder premiação aos ganhadores do concurso de vitrines 2015, que integra a programação da 4ª edição do Festival de Teatro de Balneário Pissarras. Parágrafo 1º. A premiação será concedida considerando a seguinte distribuição: primeiro lugar, R$2.000, segundo lugar, R$1.000 e terceiro lugar, R$700. Artigo 2º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 27 de março de 2015, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 05/2015, de iniciativa do Legislativo Municipal. Da denominação de Vernon Tribes, a rua sem denominação oficial. A Câmara Municipal de Balneário Pissarras votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. É denominada Werner Tribes, a rua número 706, atualmente sem denominação oficial, localizada no bairro Centro do município de Balneário Pissarras. A referida rua é uma transversal da Alexandre Guilherme Figueiredo, sendo uma rua sem saída. Artigo 2º. Incumbe ao Poder Público Municipal, no prazo de 60 dias contados da publicação desta lei, as medidas administrativas necessárias à colocação de placas de identificação e à comunicação aos órgãos federais e estaduais competentes, especialmente para fins previstos no artigo 167, item 2, inciso 13, da Lei Federal número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal número 6.216, de 30 de junho de 1975. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pissarras, 31 de março de 2015. Marli Dulcineia da Silva Santana, vereadora. Projeto de Lei 06/2015. Da denominação de João José da Rosa, a servidão sem denominação oficial. A Câmara Municipal de Balneário Pissarras votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. É denominada João José da Rosa, a servidão atualmente sem denominação oficial, localizada na localidade de Morro Alto, município de Balneário Pissarras. A referida rua é uma transversal da Estrada Geral de Morro Alto, sendo uma rua sem saída. Artigo 2º. Incumbe ao Poder Público Municipal, no prazo de 60 dias contadas da publicação desta lei, as medidas administrativas necessárias à colocação de placas de identificação e comunicação aos órgãos federais e estaduais competentes, especialmente para fins previstos no artigo 167, item 2, inciso 13, da Lei Federal número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal número 6.216, de 30 de junho de 75. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pissarras, 31 de março de 2015. Marli Dulcineia da Silva Santana, vereadora.
Requerimento número 21/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Requer, após ouvir o do outro plenário, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie a esta casa cópia integral do processo administrativo destinado à contratação do show Alexandre Pires, já solicitado pelo requerimento 0715. Requerimento número 22/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Requer, após ouvir o do outro plenário, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para viabilizar, conforme anexo, a transferência do CRAS ao bairro Itacolomi. Indicação número 91/2015 do vereador Ademar de Oliveira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja determinado aos servidores de todos os postos de saúde e obrigatoriedade do uso de uniformes e crachás de identificação com o nome e cargo para melhor identificação dos servidores pelos pacientes e frequentadores dos postos de saúde. Indicação número 92/2015 do vereador Ademar de Oliveira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado um abrigo para os pacientes no posto de saúde no norte que ficam a mercê das intempéries, no enquanto aguardam a abertura do posto de saúde. Indicação número 93/2015 do vereador Ademar de Oliveira. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, seja colocado um abrigo para embarque e desembarque de pacientes no posto de saúde do bairro Nossa Senhora da Paz, que aguardam o transporte do tempo aberto. Indicação número 24/2015 do vereador Antônio Luiz Beduschi. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja trocada as lâmpadas queimadas nas avenidas Beira Rio, um dos cartões postais do município, inclusive inibe a marginalidade e os arrombamentos de veículos. Indicação número 95/2015 do vereador Antônio Luiz Beduschi. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja feita a pintura para acesso privativo na calçada de acesso a cadeirantes, na rua Nossa Senhora da Paz, em frente à Câmara Municipal. Indicação número 96/2015 do vereador Antônio Luiz Beduschi. Indica ao excelentíssimo prefeito, através da secretaria competente, para que seja realizado manutenção no mole na Barra Sul, tais como troca de lâmpadas, troca de cordas, canaletas de madeiras para a proteção das crianças e principalmente para o embelezamento da Beira Rio. Indicação número 97/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, que faça os devidos reparos na calçada localizada ao lado leste do número 902 da rua Victor Zimmermann, bairro Itacolomi. Indicação número 98/2015, vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Indica ao excelentíssimo prefeito os devidos reparos na pista de rolamento e na tubulação da avenida Vereador João Figueiredo. Indicação número 99/2015, do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Indica ao excelentíssimo prefeito que envie a esta casa projeto de lei conforme minuta, que cria o programa de coleta de lixo eletrônico em Balneário Pissarras. Indicação número 100/2015, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocada faixas de pedestres na esquina da rua Maria Pinto Santana e Nossa Senhora do Rosário, próximo à Farma Silva. Indicação número 101/2015, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocada uma faixa de pedestre em frente à farmácia mais popular da Avenida Nereu Ramos. Indicação 102/2015 do vereador Osmar Fidelis. Indica ao senhor prefeito municipal que seja analisada a possibilidade do planejamento de uma praça na rua das Figueiras 3600, loteamento Flamboyant, bairro Itacolomi, Balneário Pissarras, por ser de pedido de toda a comunidade. Sala das Sessões, 20 de março de 2015. Indicação número 103/2015 do vereador Osmar Fidelis. Indica ao senhor prefeito municipal que seja analisada a viabilidade da construção de um novo posto de saúde no bairro Itacolomi,
próximo na Avenida Nereu, das proximidades do Baile Rai, por ser de mais fácil acesso para os moradores, pois o bairro cresceu nos últimos anos, se tornando um dos maiores em população do município, por ser pedido de toda a comunidade. Senhor presidente, é o que teríamos para hoje. Será encaminhado ao Executivo as indicações 90 a 104. Passa à Comissão os projetos de lei 09 do Executivo, 05 e 06 do Legislativo. Em primeira discussão, projeto de lei 06/2015 do Executivo consolida as disposições da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município de Balneário Pissarras. Parecer da Comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, aqueles que nos assistem, nós temos, presidente, duas questões que precisamos discutir antes da votação. Uma é o pedido de urgência especial que veio com o projeto de lei que não foi votado na semana passada. E ficamos de analisar a real necessidade de um regime de urgência em razão da eleição do Conselho Tutelar, dos conselheiros, né? Como a lei e a resolução do CONANDA determina que o edital deva ser publicado 6 meses antes da eleição, e a eleição em outubro, o prazo vence, acho que agora a secretária está aqui, dia 4, mas vai ser lançado antes, né? Então eu vejo que a matéria requer uma certa urgência, então poderíamos votar o regime de urgência para hoje, aí a pedido da comissão, porque pode ser pela mesa ou pela comissão. Eu acho que podemos fazer o pedido pela comissão. O vereador Oswaldo, o vereador Oscar, deve concordar para fazer o pedido de regime de urgência especial com relação ao projeto. É o que nós solicitamos. Então, a comissão pede regime de urgência especial ao projeto de lei. Isso, né? Então, em discussão, regime de urgência especial ao projeto de lei 006/2015, pedido pela comissão. Senhor presidente, eu também, lendo o projeto, é mais para a formação do CONDICAP, né, que tem que ser agora dia 6. Não, até é dia o 6 de Conselho abril que inicia... Conselho Tutelar. Não, a formação do CONDICAP começa agora para poder dar continuação à eleição dia 4 de outubro. Mas o CONDICAP é formado agora. Que tem, e ainda teria que ter um prazo, se eu não me engano, eu não sei se é 60 dias, 40 dias, as informações da associação para poder participar do CONDICAP. E não ter mais tempo hábil para essa associação se inscrever, se eu não me engano. Porque inicia agora dia 6, as associação que não estão legalizadas para fazer parte do CONDICAP não poderão se inscrever mais para fazer parte do Conselho da Criança e do Adolescente. Depois sim, aí vem para a eleição, que é dia 4 de outubro. Mas o CONDICAP tem que ser formado agora. Eu também não tenho nada, a alteração que teve a diferença que tem, que agora todos os eleitores de Balneário Pissarras podem votar nos conselheiros. Antigamente era só as associações. Agora todo mundo pode ir lá e votar em 5 conselheiros. Com certeza vai ter mais candidatos, mas aí toda a comunidade, todo eleitor com direito de voto pode ir lá e votar em 5. Essa mudança que teve, eu acho que não tem por que não votar com regime de urgência. Sou favorável também ao pedido. Só esclarecendo, porque quem organiza a eleição do Conselho Tutelar é o CONDICAP, são os Conselheiros do Direito da Criança e Adolescente. Então, claro que o Conselho vai ser renovado, acho que agora esse ano, os Conselheiros do Conselho de Direitos. Mas a regulamentação, a nova regulamentação do Estatuto da Criança e Adolescente, ele unificou a eleição em todo o Brasil, dos conselheiros. E daí determinou um dia de outubro e a posse dia 10 de janeiro. Todos tomarão posse dia 10 de janeiro. E aqui diz a regulamentação, o artigo 7 da regulamentação da CONANDA, diz que 6 meses antes da eleição deve ser publicado o edital, pelo Conselho de Direitos. Né?
da criança, que sempre foi organizado. E antigamente quem votava? Os membros das entidades representativas que compunham o Conselho de Direitos. E agora é uma votação aberta, qualquer eleitor do município pode votar no conselheiro tutelar, né? Lembrando que só está em discussão o regime de urgência. De urgência. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras, boa noite. Nós estávamos discutindo da necessidade, da urgência do projeto, embora essa resolução foi publicada ainda em dezembro do ano passado. Quer dizer, seria de bom alvitre que o projeto tivesse vindo antes a essa casa, correto? Para que pudéssemos analisá-lo de forma mais equilibrada. Mas como o projeto chegou, mais uma vez, de última hora, e pela importância que tem, nós chegamos à conclusão que a única maneira de aprová-lo seria urgência especial, senão não tem como. Porque analisando o projeto, o Maurício lê, eu também lê, porque é um pouco complicado e nem todos os vereadores aqui têm tempo para ler, todo mundo tem suas funções. Mas se ele vier com um pouco mais de antecedência, pode-se fazer uma reunião aqui, outra acolá, ler e dar a sua melhor opinião. Então, eu até gostaria que esses projetos viessem com mais antecedência, porque em cima da hora é complicado. Eu tive a oportunidade de lê-lo, né? Mas nem todos podem fazer isso. Muito obrigado. Em votação, regime de urgência especial solicitado pela comissão. Quem tiver de acordo, fique no estado, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o regime especial. Agora vamos discutir o projeto. Fica agora em aberta a discussão ao projeto. Única votação. Única votação. Regime especial, única votação. Presidente, todas as alterações promovidas no projeto de lei, a comissão, eu conversei com o vereador Oswaldo, que é presidente, todas são cabíveis, são necessárias. O que nós não concordamos na comissão é que foram alterados 18 artigos, de um total de 94 artigos, e o que eu entendo inviável é que o projeto veio com os 94 artigos, revogando a Lei 422 de setembro de 2014, que eu entendo que não há necessidade. Eu acho que deve ser, e aqui eu vou propor a Vossa Excelência, a todos os vereadores, que seja recebido o projeto de lei, mas com as alterações dos artigos. E não que se aprove o projeto e revogue a Lei 422, porque os demais artigos se repetem, né? Repetem-se os outros artigos. Modificam 18 artigos. E vou explicar por quê. Porque com a revogação da lei, aqui um artigo que foi modificado com esse projeto de lei. No texto anterior, da 422, dizia que o período a carga horária seria de 40 horas. E nunca foi 40 horas, sempre foi 20 horas. Ou seja, o texto da lei anterior, aprovado em setembro do ano passado, dizia 40 horas. E o correto e o que vem sendo cumprido são 20 horas. Então, esse texto da lei vem o quê? Regularizar uma situação de fato, que de direito, pela Lei 422, é outra. São 40 horas, mas de fato estão sendo cumpridos 20 horas. O horário de expediente, das 8 às 17 horas, que está sendo cumprido. A lei diz, anterior, das 8 às 18. Então, se eu revogo a lei anterior, ela produz os efeitos até a data da revogação, certo? Então eu não conserto o que estava errado, correto? É uma discussão mais jurídica. Então, se eu revogo, ela produz efeitos até esse momento. A assessoria está ali que sabe disso. Então, o mais interessante, o mais correto, mais adequado a esse projeto seria a alteração dos artigos, né? Não revogando a Lei 422, mas produzindo efeitos retroativos lá à data de aprovação da 422, que foi em setembro de 2014. Ou seja, estaríamos... o que está hoje, de fato, estaríamos regulamentando de direito já desde setembro até agora. Então, isso já foi conversado com a secretária, isso já foi conversado com a assessoria, com o procurador do município e com a secretária de administração, e eles entenderam dessa forma também. Porque eu não entendo que
Ah, mas revogando a lei está tudo certo. Não está tudo certo, porque ela produz efeito até a data da revogação agora. E estaríamos, então, dizendo que ela teve validade até agora de uma forma incorreta, de direito uma coisa, de fato outra. E com a modificação dos artigos, alterando a Lei 422, com efeito retroativo a setembro do ano passado, eu acho que seria a forma mais adequada para salvar o que estava errado lá na Lei 422. Me fiz entender? Não sei. Sim, mas o que, vereador Maurício, o que preocupa é a parte legal desse Mas processo. exatamente isso que eu estou falando, a parte legal. A preocupação da assessoria do PSDB é a mesma, em relação à legalidade, porque nós estamos aqui colocando em votação o projeto de lei 006/2015, que pede a revogação da Sim. lei 422/2014. Então, estamos analisando esse projeto, nós não estamos alterando aquele projeto que é o pedido do Executivo. Qual o projeto? Porque o projeto esse que seria revogado, 422/2014. Sim, mas esse projeto de lei revoga a outra lei da nova redação, que é essa aqui. Que é essa aqui. Ou certo? Ela está corrigindo alguns erros, algumas falhas da Lei 422. Porque só está sendo reformada aquela lei, ou revogada aquela lei, com um novo projeto, porque tem incorreções. Até porque em setembro para agora são poucos meses, não justificaria uma atualização, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não mudou nesse período. Por exemplo, as mudanças que estão aqui, vinculava tudo à Secretaria de Administração. E não é a Secretaria de Administração, é a Secretaria de Assistência Social. O que mudou? Retirou da Secretaria de Administração e colocou na Secretaria que é devida, que é a Assistência Social. Não, vereador, essa parte eu acho que todo mundo entendeu o que me preocupa. Então, qual seria a proposta da comissão? A proposta é receber como alteração dos artigos tais Da outra. da 422. Da 422. É essa a questão legal que eu estou... Retroagindo os efeitos a setembro do ano passado, porque daria a redação nova lá na origem, lá em setembro do ano passado. Que não teria, porque é só para regularizar uma situação de fato. Por quê? Esse projeto, o que ele traz? No texto antigo da 422, o texto que está em vigor hoje, diz que a carga horária é 40 horas. Não são 40 horas. Todo mundo sabe que são 20 horas. Então, com esse projeto, ele altera de 40 para 20. Regulariza uma situação de fato? Sim, porque de fato eles estão cumprindo 20 horas. Então, retroage os efeitos dessa lei lá para setembro. Fica como se fosse 20 horas. Certo? Então, essa é a sugestão da comissão. Para que se modifique tudo que está aqui, sendo modificado, perfeito. Mas não se revogue a Lei 422. Porque, explicando juridicamente, ela se revogar agora, ela tem o efeito de setembro até agora. E de setembro até agora está incorreto, porque eles não exercem uma carga horária de 40 horas, mas de 20 horas. Isso é uma situação. Tem o horário de expediente das 8 às 18, que está no texto da lei em vigor. Mas não são, esse horário não é das 8 às 18, mas sim das 18 às 17 horas. Mais um artigo que fica prejudicado, vereador. O artigo 90. Fica definido para a próxima eleição dos membros do Conselho Municipal. Não, mas essa questão... Só para não, nós estamos falando sobre a revogação ou não da lei. Gestão 2014-2016. Não. Tá? Que será realizada em fórum próprio no mês de abril de 2014. Esse está no artigo questão. 90 aqui. Nós precisamos definir essa Então, questão. se não retroagir- Revoga 422 ou aprova como uma modificação da 422? Que eu entendo que deve ser uma modificação da 422. Princípio da irretroatividade da lei. Sim, sim. É a regra. Não, Pode retroagir? Pode. Pode. Obedecendo direito adquirido, Não, ato a gente perfeito, tá- ato jurídico perfeito eu e a creio coisa julgada, que está sendo preservado. Mas eu creio que o relator apreciou muito bem o projeto. Sim. Está perfeitamente correto. A única coisa que me preocupa é em relação a essa revogação, em relação a esse projeto de lei que nós estamos analisando. Então, se a gente entender
que fica feitas as modificações da 422/2014, e esse projeto a gente entende como projeto modificando aquele. Modificando aqui, exatamente. Que é exatamente. com o outro. Então aprovamos esse projeto como modificação da Não revogando a lei, mas modificando a lei. Naquilo que difere um do outro. Lógico. Com as propostas que estão aqui. Então, aquele o que é incompatível um com o outro permanece. E aqui eu tenho elencados todos os artigos que foram modificados em amarelo, que foi feita a correção pela secretária, estão todos preservados. Todas as modificações serão feitas, mas não com uma revogação da lei, mas com a modificação dos artigos. Eu não vejo por que revogar uma lei de 94 artigos para modificar 18 artigos. Vereador, então, com Vossa Excelência permite uma parte? Com base naquilo que discutimos, então, permaneceria a Lei 422, de com as alterações. De 2014, esse pacote que seria um emendão. Alterando a lei. Alterando e organizando tudo que estava, teoricamente, não preciso. Isso. Não coadunando com a realidade atual. Isso. Permanece a 422 de setembro do ano passado, e esse aqui seriam umas alterações que iriam deixar a lei mais precisa. Se esse projeto vem para consertar alguns equívocos, alguns erros da Lei 422, então nós temos que consertar a Lei 422, não revogar a Lei 422. Esse é o entendimento. E qual seria o texto que a gente aprovaria hoje dentro dessa sua... Pois é. Aí teríamos que falar artigo por artigo. Nobre presidente, e também visto, claro, que o parecer ali, uma única coisa que eu me preocupo, eu nunca vi alguém sair numa eleição só quando pedir voto para 50 vereador, para 10 prefeitos, para coisa. E aqui, no artigo 60, dá a oportunidade de o candidato pedir voto para mais 4. Porque se ele tem direito de vir para mim, pedir o voto para mim, ele pode ter dando a oportunidade de pedir voto para 5. Entendeu? Eu acho que assim, como antes eram as associações só que votavam, eu até concordo nesse parecer que poderia votar em 5 uma associação, porque era muito pouco voto. Mas hoje, como está abrindo para que a sociedade vote, eu acredito que aqui no artigo, em vez de votar em 5 candidatos, o eleitor fosse lá votasse num que ele achasse que fosse capaz de representá-lo lá no... Mas isso é o texto do projeto. Nós estamos discutindo se retroage ou não, se revoga ou não. Essa é a discussão que a gente tem que decidir agora. Acho que até pode ser colocado em votação essa questão. E depois discutir os artigos. Ou altera a 422, ou retroage a setembro. Não tem problema nenhum. Retroage esse projeto a setembro, pronto. Essa lei retroage na data acho que 26 de setembro de 2014. Retroagindo seus efeitos a 26 de dezembro de 2014. Essa aqui pode ser 2 opções. Parece-me que fica mais simples essa. A questão sempre é a parte legal, viu, vereador? Parece que fica mais simples assim, mas a questão é a parte legal, em razão provar alguma situação aqui e lá na frente bater na trave. Porque me parece muito complicado que a gente está sendo a proposta da comissão, e em razão, nós temos aqui um projeto para ser apreciado e ser votado. O que está acontecendo? Nós não estamos apreciando isso, estamos apreciando mudanças no 422, que não é o pedido desse projeto. Então é meio complicado. Eu acho que a observação da comissão ela foi perfeita. A questão é jurídica aqui, para que a gente recebe um projeto para votar e estamos votando o outro que já foi aprovado lá atrás. Então seria até mais viável, se é para errar, vamos errar menos, receber esse projeto como ele veio e com data retroativa até a data do projeto que a gente aprovou lá no ano passado. Seria até 2014, o 422, retroagindo até aquela data. Senhor presidente, veja bem a discussão toda pertinente. Tem-se a ideia, o objetivo de fazer o melhor. Isso é indiscutível. Mas dado ao projeto chegar a esta casa num prazo muito exíguo, é que surgem essas situações. Se ele tivesse chegado um pouco antes,
teríamos debatido de forma melhor e talvez não chegássemos a esse impasse de ideias que estou vendo que converge para o mesmo lugar. Mas apenas tem uma diferença de interpretação de qual é a melhor forma de fazê-lo. Por isso que é interessante que o projeto venha a essa casa com tempo, para que aí sim a discussão fique melhor, ampliada, com bom entendimento, dirima-se todas as dúvidas possíveis e venha para cá já determinado a votar. Esse que é o grande problema. Às vezes os projetos vêm muito em cima da hora e fica prejudicada a decisão do parlamento. Senhor presidente, até porque na sessão anterior, se fosse aprovado o regime de urgência especial, não seria votado naquele dia. Certo? Imagina. Não. Imagina hoje o projeto. Não, vereador Chicão, a gente... Está uma semana. A mesa está adotando o artigo 118, parágrafo 1º, que a votação pela metade. Era para Presidente, votar na mesma sessão. Dá para suspender a sessão para a gente conversar? Sim, vamos suspender a sessão por 10 minutos e chegamos a uma conclusão. Até a questão da legalidade do ato dessa casa. Não de ser acusado depois de uma inconstitucionalidade. O que eu estou pensando é na consequência jurídica desse Exatamente. ato de revogação da lei. Porque tudo que foi feito até agora foi feito pela Secretaria de Administração. E continuou de direito na lei. Mas, de fato, tudo está sendo feito pela Secretaria de Assistência Social. Digamos, a contabilidade toda através da Secretaria, do fundo lá da assistência social. Enquanto que a lei diz que deve ser da administração. Há uma incorreção. Sim, mas a questão que me pego aqui é que nós estamos discutindo um projeto 006 de 2015. Vossa Excelência não entendeu ainda. Não, eu entendi perfeitamente. Entendi o que o senhor quis dizer. Eu estou tentando colocar aqui de como seria feito essa emenda, que essa emenda tivesse a legalidade do nosso ato aqui na casa. Se houvesse tempo, o Executivo retiraria o projeto, mandaria um novo projeto, alterando os artigos da Lei 422. Mas não há tempo. Então, proponho que seja feito. Isso estou propondo porque falei com o procurador do município, que falou com a secretária, que entenderam da mesma forma. Então, suspende a sessão por 10 minutos e a gente delibera. E não dá para retroagir também. Não reunião lá atrás? Não dá para retroagir. Ô, Darlene.
Reiniciada a sessão, chegamos a uma conclusão, então passo a palavra ao relator, o vereador Maurício, para que faça as emendas necessárias. Então, conversamos e houve um entendimento entre todos que o projeto deve ser recebido, ele tem que tramitar como veio do Executivo, mas como essa casa pode promover emendas, então a comissão promove uma emenda, excluindo os artigos que se repetem lá na Lei 422, mantendo as modificações que vêm nesse projeto. E esse artigo que diz que revoga a Lei 422 seria modificado para dizer que a lei, o projeto de lei que está sendo aprovado hoje, retroage seus efeitos a setembro de 2014, que é a data da lei que foi aprovada, a Lei 422. Agora, bom, nós temos que votar então a emenda, depois da discussão então dos artigos que estão sendo alterados na Lei 422. Em votação, a emenda da comissão. Quem estiver de acordo com os estados contrários se manifeste. A emenda aprovada por unanimidade. Vamos agora discutir, então, o projeto que alterou os artigos que alteraram esse projeto, que se manteve no 422. Então, com a palavra, o vereador Maurício, relator do... Bom, o vereador Oswaldo pode me auxiliar, os artigos que foram modificados. O primeiro foi o artigo 13. Porque existia uma previsão de, no final do artigo 13, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. E o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, eles não são vinculados à Secretaria de Administração, mas da Secretaria de Assistência Social, seria modificar simplesmente Secretaria Municipal de Administração para Secretaria Municipal de Assistência Social, artigo 13, que é o que está sendo feito de fato hoje. Não é vinculado à Secretaria de Administração, mas sim à Assistência Social, o artigo 13. Depois o 23. No parágrafo 1º do artigo 23. Também vincula a Secretaria de Administração, e não seria administração, mas assistência social. Só modifica isso. Administração para assistência social. O artigo 29. O 7º suprimiu o inciso 7. Que destinava 1% da arrecadação lá da multa de trânsito para o Conselho. CETRANS, né? CETRANS, coisa que nós não temos. Que não aqui, temos, O artigo 31. Também compete à Secretaria de Administração, modifica para a Secretaria de Assistência Social. O 32. Também modifica de administração para assistência social. 33, também, administração para assistência social. O parágrafo único do artigo 33, também, modifica para assistência social. O parágrafo único do artigo 35, também, modifica de administração para assistência social. O 37, inciso 9, ele exclui... ressalvado o exercício do magistério desde que haja compatibilidade de horário. Ou seja, o exercício da função de conselheiro deve ser exclusiva, não pode ser com outra função. Mas pode ser professor à noite, mas tem o horário de plantão. Então, se ele está dando aula, ele não pode fazer plantão. Então, excluiu essa parte final do inciso 9. No inciso 2 do 38 também exclui, ressalvado o exercício do magistério, desde que haja compatibilidade de horário, também foi excluído. O 39. O 37, 9, né? Sim.
O 38, inciso 2º também, já foi falado. O 39, parágrafo 1º, 2º e 3º também. Modifica de Secretaria de Administração para Assistente Social. O 41 modifica o horário, né, que é das 8 às 18, estava no texto da 422, passa de 8 para as 17 horas. E o inciso 1º também, o plantão, das 12 às 13, ele passa das 12 às era 13h30, passou para 13. E das 18, modifica das 17 às 8. O inciso 3º, excluiu, né, do 41. E o parágrafo 1º do 41 também foi modificado. Não, o parágrafo 1º do 41. O presidente do Conselho Tutelar encaminhará mensalmente a escala de sobreaviso, dando ciência ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Aí o departamento RH foi excluído. E Secretaria de Administração do município. E o parágrafo 2º, que é a carga horária, de 40 para 20 horas, foi modificado. O 46 mudou também a administração para assistência social. O parágrafo 1º do 46... Deixa eu ver como é que ficou aqui. Isso. Enquanto eles veem aí, presidente, o mais interessante disso tudo, eu acho que se está discutindo aqui, é a eleição para os conselhos tutelares, os conselheiros tutelares. O que modificou nessa resolução do CONAMA, eu acho que é CONAMA mesmo? CONANDA, foi a eleição para os conselheiros tutelares, que antes era só feito por representante de entidade e representante da prefeitura. Essa mudança aí, porque antigamente também não tinha secretaria de assistência social, só tinha, era vinculada à Secretaria de Saúde. Então já estava sobrecarregada a Secretaria de Saúde, a responsabilidade agora está se passando para a Secretaria de Assistência Social. O mais interessante é a eleição por membros do Conselho. E isso que, já que a secretária está aqui, que seja com bastante publicidade para os eleitores e votar, para ter bom número de eleitores votando em candidatos bons, de conselheiros bons, que seja ligado à criança, aos direitos da criança e do adolescente, como fala no projeto, como fala na lei federal. O interessante é que cada eleitor pode ir lá e votar em 5 pessoas. E se quiser votar numa, vai votar numa. Os mais votados serão eleitos. Mas o mais interessante é que a gente pode ir lá e votar em 5 pessoas. E qualquer um pode votar. Então, os mais votados serão eleitos os conselheiros tutelares do município. Então, ficou aberto para toda a comunidade. Antes era restrito. A indicação, entrava um prefeito, votava os membros da prefeitura e as entidades eram escolhidas conforme, sabe lá como, para ir lá votar. E agora não, é toda a comunidade. Então, tá bem democrático e vai ser bem democrática essa eleição por Conselho Tutelar e tomara que eles façam um bom trabalho com as crianças, principalmente em risco, né? Que o que a gente está vendo aí é um absurdo, essa juventude fazendo o que está se fazendo no Brasil, que a gente está vendo, não é só aqui em Pissarras, mas em todo o país. Então, eu concordo com isso aí, se retroagir ou não, eu só fica prejudicada aquela lei e vai dar, como diz o vereador Maurício, vai ser uma complicação jurídica. Para nós fica meio complicado votar, chegar a um projeto assim e votar já. Se a gente, antigamente a gente votava no mesmo dia, era aprovado o regime de urgência, a gente votava um projeto desse até sem ler. E agora pelo menos o presidente abriu
esse diálogo para nós, que está dando uma sessão, pelo menos para a gente ler o projeto em casa e ter uma opinião formada sobre o que vai votar. Então, eu acho que o que vai definir esse projeto é mais a eleição do Conselho Tutelar do que essa modificação de secretaria para secretaria. Obrigado, senhor. O parágrafo primeiro não modificou. Do 41. Isso. O inciso 5 do 49, Do 49. que era, previa O inciso ensino C. fundamental, mudou para ensino médio. Isso. A exigência, né, do Exatamente. conselheiro. E com detalhe, vereador, se Vossa Excelência permite, acredito eu aqui que no artigo 49, no inciso 6, sexto, está aqui parágrafo único e depois tem primeiro e segundo parágrafo. Se é parágrafo único, não deveria ter os outros parágrafos. Então, só para renumerar aqui, o parágrafo único passa a ser primeiro, o 1, 2 e o 2, 3. 49? 49. Não, tem o para... Artigo 49, inciso 6, parágrafo único. E depois tem parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Mas Artigo não- 49, mas- está na folha 19, Ah, e o que eu estou falando para Vossa Excelência na folha aqui eu 20. estou com o projeto anterior. Tá. Tá. Só para, como bem diz o Vossa Excelência, uma boa técnica legislativa, Não, é que eu estava com o projeto. Tá correto. então está no Tem que renumerar. Tem que parágrafo renumerar, exatamente. Primeiro, parágrafo primeiro, segundo e terceiro. Se tem o único, né? segundo e terceiro. Então fica assim, o 1 fica 2 e o 2 fica 3. Porque não é parágrafo único. Isso, exatamente. E, tá. Seguindo então, o artigo 52 modifica o prazo então para homologação da inscrição de 30 para 15 dias. 55. O parágrafo único do artigo 55 também foi excluído, a parte final do parágrafo único. Zelando para que o eventual agrupamento de exceções eleitorais respeite as regiões de atuação dos conselheiros tutelares, não contém excesso de eleitores. Porque não será a eleição com urna do TRE, né? É cédula, então não há necessidade dessa complementação do parágrafo. O parágrafo 3º do 59 também, a Secretaria de Administração muda para assistência social. O 60, daí, o eleitor poderá votar em apenas um candidato. Agora Era esse texto, agora mudou para 5. Eu acho essa modificação salutar, muito interessante. Porque a resolução do CONANDA diz que não é mais inscrição por chapa, antigamente era por chapa, 5 candidatos, agora é individual a eleição, a inscrição, mas a resolução não diz que o eleitor deve votar em um único candidato. Então a lei prevê que cada eleitor pode votar até 5, até pelo número reduzido Isso, de pode ter número eleitores. reduzido, exatamente. Então pode ser que não consiga eleger 5 conselheiros, se for nesse sistema. A meu juízo, isso veio para melhorar. Sim. E o eleitor no 60, então, tinha previsão de votar em um só, mas então expandiu para 5. O 63 modificou a parte final ali do artigo, que dizia o Conselho Tutelar será composto por 5 conselheiros tutelares e ao menos 5 suplentes. Daí excluiu essa parte, sendo que, por ordem de votação, os candidatos eleitos poderão optar em qual dos conselhos tutelares. Nós temos um conselho tutelar, então não há necessidade, não tem porquê. O conselho ficou assim, o vereador, que permite aos conselheiros mais votados o direito de escolha do local de trabalho, né? Para exercer sua função. Qual artigo? O 63? Sim. Exclui aquele, sendo que... Exato. Aquela parte final do artigo. Isso. Porque nós temos um conselho só. O 64, os conselheiros tutelares, excluiu. Aí, os conselheiros tutelares dos conselhos tutelares regionais, nós temos um só, excluiu essa parte. Também excluiu o parágrafo, Único. que também fala dos conselhos regionais, que nós não temos. E agora a parte final, lá no 90, né? O 90 só há uma modificação no final, que é abril de 2014, Isso. mas fica em abril de 2015. Abril 2015. Porque é a gestão 2014-2016. E o 91
O 91 permanece com a mesma redação. Não houve modificação. O 92 também permanece. Foi excluído o 93. Não, foi excluído o 92. O 93 foi excluído da Lei 422. Com nova redação aqui. As despesas... Não, isso era o 94 que subiu, né? O 92 permanece também como está. Aí temos que alterar então a redação do artigo 94, porque o 94 diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 422. Então, a redação correta, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de setembro de 2014, que é a data da Lei 422. Então, são essas as alterações. E depois o efeito de suas alterações? De suas alterações? Exatamente. Todas as alterações que foram lidas serão aprovadas, né, se todos concordarem, e retroagindo esses efeitos lá na setembro de 2014, que é a data da Lei 422. Depois eu pego todo o texto da lei, excluo aqueles que se repetem e deixo só o que foi modificado para que se encaminhe ao Executivo. Então, antes de votar o projeto, temos que votar ainda duas emendas. A do 49, que renumera, parágrafo único, que fica parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas acho que uma emenda só, né? Mas a gente já votou aquela emenda, né? Já foi aprovada aquela emenda. A emenda anterior já foi votada. Então, nós estamos votando o projeto agora. Mas apareceu essa emenda, então seria conveniente votar essa emenda? Não, mas a emenda foi aprovada no sentido de que exclui os artigos que já estão repetidos no 422, aprovando só as alterações que nós fizemos agora. Na verdade, todas as alterações foram propostas agora. Então votamos o projeto. Tanto pelo Executivo, quanto agora pelo Legislativo. Então é uma emenda só. Uma emenda só. Senhor presidente, só pedir para a administração ler e reler esses projetos, porque senão vai ficar igual do magistério, que aí depois do culpado são os vereadores. Aí vem um projeto assim que depois inviabiliza todo o projeto, toda uma eleição que possa ter vindo. Então, pedir para a administração ver bem o que está mandando para casa, em regime, principalmente em regime de urgência, para a gente não ficar nesse impasse sem poder votar uma coisa concreta, que a gente entenda, porque fica bem complicado esse projeto que está vindo para casa, presidente. Então, peço que o senhor já oriente e alerte a administração para que mande projeto mais legível, pelo menos. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mas aproveito também o momento de agradecer a comissão, que foi passado na sessão passada, não passou o regime de urgência especial, e a comissão viu a necessidade, e a pedido da comissão colocou em votação o regime de urgência especial, e assim o fizemos hoje. Então a comissão tem a sua preocupação, e como também todos nós temos a responsabilidade do nosso município. Mas agradeço a comissão de ter se adiantado nesse ponto e ter visto a necessidade dessa votação do regime especial. Senhor presidente, talvez seja até um exagero da minha parte em voltar ao tema. Torna-se algo recorrente. Mas, com a maneira que foi dada e a discussão feita, só enriquece o projeto. O parlamento enriquece o projeto. Essa é a nossa função. Auxiliar o Poder Executivo, investigar o Poder Executivo. O grande objetivo nosso, o representante direto do povo, somos nós. Então, aquilo que eu disse, os projetos vêm muito em cima da hora. Não que nós deixemos para analisar na última hora, não é isso. Ele vem muito atropeladamente, isso prejudica. Se ele vier com mais tempo, o senhor, Vossa Excelência mesmo viu, no último artigo ali tinha uma incorreção de data. E se a gente aprova aquilo? O legislador é relapso? Entendeu? Então, a discussão aqui enriquece o parlamento. Muito obrigado.
Nós assumimos na sessão passada até o compromisso de analisar o projeto e se verificar a real necessidade do regime de urgência e já para colocar em discussão nessa sessão e que foi feito. Agora o compromisso nosso. A mesa aqui está fazendo uso do regimento e faz uso do regimento para facilitar até para a comissão, quando se trata de regime de urgência especial, como era votado sempre a mesma sessão, que poderá ser votada a critério da mesa, só que a mesa está dando a oportunidade, mesmo quando se pede o regime de urgência especial, de projetos que são um pouco mais trabalhosos para ser analisado. Mas eu continuo agradecendo a disponibilidade da comissão em se preocupar com esse projeto. Em discussão, o projeto de lei 008/2015 do Executivo dispõe sobre a autorização para alienar, mediante leilão, os bens móveis e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, eu peço aqui votação em destaque no lote 18 e no lote 20, por ser um caminhão pequeno, né, que hoje ele presta serviço, ele trabalha, ele é um caminhão que, se estiver aqui no interior rapidinho, desentupir um bueiro, ele tem todas as condições. E o 20, que é o caminhão prensa que transporta as escavadeiras, que elas não conseguem andar. Eu não entendo o porquê, presidente, leiloar um caminhão desse se não tem um outro caminhão. Eu acho que tem alguém já convidado para transportar, porque um frete desse hoje se levar daqui a São Brás, custa no mínimo R$400 o transporte de uma máquina dessa. Então, eu sem saber, o caminhão estava na borracharia sexta-feira, esse dito caminhão, e colocaram 6 pneus novos no caminhão. E o motorista não sabia que está sendo uma proposta de leilão, né? Então, esses dois eu peço que votem em destaque, porque os demais não servem, tem mais aqui vender, dar fim. Agora, o 18 e o 20, se eu pudesse pedir para que todos votassem contra esses dois equipamentos, eu pediria que votassem, porque vai fazer falta ao município, pode ter certeza. A partir da hora que eles comprarem um caminhão novo para fazer esse trabalho, eu sou um que vota a favor. Mas hoje eu peço, por favor, que não fosse aprovado. Obrigado. Senhor presidente, da mesma forma, na sessão passada e em tribuna, eu me manifestei contrário a esse projeto, mas vendo, por outro lado agora, e olhando o projeto, se tiver votação em destaque esses dois lotes, o 18 e o 20, até eu votaria a favor desse projeto, né? E votaria contra o lote 18 e o lote 20, porque eu não acho necessidade também de vender um caminhão desse, uma plataforma que puxa os tratores, né? O que ele vai usar? Vai contratar alguém? Vai vender isso? Porque comprar não vai comprar. Então, eu acho que vai transportar os tratores lá para o interior com o quê? Lá para o bairro Itacolomi, que é um bairro mais longe do nosso município. Então, eu acho que caberia sim destaque nesses dois lotes para o pessoal, para a gente não precisar votar contra em todo o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente está votando num projeto para leilão de veículos e outras sucatas inservíveis, que não servem mais, que não estão servindo mais para o município. E a gente tem conhecimento e sabe e vê toda hora esse caminhão caçamba trabalhando e o caminhão prancha carregando as máquinas, hoje. Então não está inservível. Eles estão trabalhando e até eu não sei nem se ele pode botar isso a leilão. Se está trabalhando, é servível ainda, não é inservível. Então, concordo com o vereador Francisco nesses dois itens, em votar em separado, porque nos outros a gente também é favorável, mas nesses dois a gente é o contrário, senhor presidente. E eu peço aos vereadores que apoiem essa causa. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha preocupação na sessão passada é quanto ao laudo de avaliação, porque não acompanhou o projeto de lei. E hoje solicitei a administração e me foi entregue o laudo de avaliação dos bens, firmado por 3 servidores do município, uma comissão formada por 3 servidores, e que avaliaram
os bens e deram esse lance inicial, esse valor mínimo de venda. O projeto é possível, legalmente possível, porque pode ser leiloado os bens inservíveis. Agora, com relação a esses dois itens que foram levantados pelo vereador Francisco Oradino e o Júlio, eles entendem muito mais do que eu de veículos, principalmente de caminhão. Então, e conhecem os dois veículos. Então, eu também peço votação em destaque desse projeto com relação a esses dois itens, o lote 18 e o lote 20. O restante não tem problema, mas... Senhor presidente, sobre que tenha conhecimento, tem o mesmo caminhão aqui, o do 18, tem o 19, que é o mesmo ano, mas a gente sabe que é um caminhão que já está bastante sucateado, então os caminhões são os mesmos caminhões, tamanho igual, só que um é tanque, o tanque que molhava a estrada que a gente conhece, que ele está sucateado. O modelo, veja só que o valor aqui é 9.100, outro é 29 mil. Então, olha A disparidade. vê que o caminhão que está sendo por 29 mil é um caminhão que está em bom uso, porque o valor aqui já sobe bastante. Então, eu peço mais uma vez que todos votassem para que esses dois caminhões ficassem. Obrigado. A gente não está incluindo esse outro item, porque é um caminhão-pipa e a prefeitura adquiriu um caminhão-pipa novo. E prancha para carregar a máquina não tem. Então vai ter que se pagar frete. Essa é a nossa preocupação. O município vai começar a gastar com frete de transporte de maquinário. Obrigado. Senhor presidente, eu confesso que quando eu peguei o lote aqui, tem coisas que eu não conheço. Eu sempre digo que eu sou professor de educação física. Mas eu fui pesquisar e eu só consegui identificar o pranchão que eles me disseram lá, é o caminhão pranchão que carrega as máquinas, é isso aí, né? Esse nós estamos trabalhando com ele. Aí eu fiz um questionamento até com a assessoria, se está trabalhando, apesar do uso, talvez não consiga levar a grandes distâncias, está em uso ainda. Então ele não está inservível. E ao mesmo tempo, mas agora o vereador Maurício acabou de me esclarecer, a Lei 8666 de 93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, diz que exige avaliação prévia e que o interesse público seja devidamente justificado quando da alienação de bens da administração pública. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordina a existência do interesse público devidamente justificado, precedida de avaliação. Então, eu fui verificar, porque como professor de educação física, eu não tenho obrigação de saber isso aqui. Agora eu aprendi. Então, tem que ter uma avaliação inicial. E o lance inicial não quer dizer uma avaliação. Mas como foi feita uma comissão de 3 pessoas que conhecem, eu acho que nós podemos entender, talvez, o lance inicial como uma avaliação, né? Porque ninguém vai vender algo por algo, um valor inferior que vale. Esse é o valor mínimo que está sendo aprovado hoje, não pode ser um valor inferior. Superior, sim. E eu já quero passar daí, porque não consta lá no projeto, vou passar o laudo de avaliação a Vossa Excelência para integrar o projeto de lei. Então isso já veio melhorar. Em discussão? Então vamos... Sim. Fica fazendo parte integrante do projeto de lei o laudo de avaliação. E vamos votar em destaque, então, o lote 18, que a bancada do PP e a comissão também, né? Não é só a bancada. A comissão deu parecer favorável em todo o projeto ou também fez alguma alteração? Não, foi analisada a questão legal e constitucional, perfeito. Agora, essa questão foi levantada agora pelo vereador Francisco e o vereador Júlio, a votação em destaque. Pode ser pedido por um vereador só. Perfeito, perfeito. Então, o que, senhores vereadores, o que está sendo feito? O lote 18, o vereador Francisco e GG solicitam a retirada desse item do leilão. Então vai ser feita a votação de destaque desse item 18 e o lote 20, também no mesmo sentido. Então, vamos botar em votação a retirada do lote 18 do leilão a ser realizado. Senhor presidente, o lote 18 é do caminhão. É o caminhão Ford. O caminhão Ford 2001 Caçamba, que é o mesmo ano do tanque que está detonhado. E o 20 é o prancha que transporta a máquina todos os dias, várias vezes.
Senhor presidente, não é querer dar uma de advogado do diabo, mas se eu vejo que a própria comissão, olha bem, a própria comissão não está dando condições, dizendo que esses caminhões não têm mais condições de trabalho. E nós aqui vamos votar para esses caminhões voltar ativa, certo? Estão rodando. Vereador Ademar, eles estão rodando, acabaram de colocar 6 pneus novos num caminhão de sexta-feira. Eu vi, eu estava junto. Eu só quero deixar registrado nessa casa. É assim, ó. Quando aconteceu aquele acidente comigo lá em Blumenau, eu cheguei para o moço e perguntei, moço, e o teu caminhão pelo menos tem seguro? Ele disse, não tem nem freio, vai ter seguro. Entendeu? Então eu acho assim, ó, que só para ficar registrado nessa casa, que esses caminhões já estão sendo botados à venda pela administração municipal por falta de condições de uso. E caso venha acontecer alguma coisa, no caso de um acidente, por falta disso, por falta daquilo, porque quebrou isso ou quebrou aquilo, e que venha eu quero deixar registrado que depois não venham querer responsabilizar a prefeitura, o funcionamento, que diga, porque deram um caminhão sem condições de uso para que o motorista fizesse o translado de uma máquina de não sei quantas toneladas em cima de um caminhão que não tinha mais condições de carregar. E também uma caçamba que daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, algum acidente grave, alguma coisa, tomara que não, né, que Deus que não aconteça isso, mas que depois não venha querer colocar a culpa na administração municipal, porque deu um caminhão sem condições de uso e sem condições de rodagem para que esse motorista trabalhasse. Certo? Então, só para deixar registrado também isso. Até concordo se os nobres vereadores estão dizendo que o caminhão está rodando, que o caminhão tem condições de trabalho. Eu acho que o Chicão é um motorista há 20 anos, ele sabe, ele lida com um caminhão. O GG trabalha na MEVEP, revendendo carro e com oficinas, ele entende de caminhão. Então, eles estão dando um parecer que os caminhões estão em condições de trabalho, certo? E é por isso que está sendo votado isso em votação. Agora, eu não sou motorista de caminhão, não sou mecânico, e eu vou pela opinião da administração que esses caminhões não têm mais condições de uso. Para que depois, quando vir alguma coisa acontecer com alguma coisa de acidente ou qualquer coisa com um caminhão desse, não venha colocar a culpa na administração. Eu vou lavar minha alma. Vereador Ademar, parece que o senhor está fazendo igual o prefeito vem aqui ameaçar a pessoa. Não. O senhor sabe quem que vai transportar a máquina? Tem ideia, não? Por isso que eu estou dizendo para ti, eu vou votar a favor. Então, eu vou votar a favor do que o senhor está dizendo. Se o senhor está dizendo que tem condições de GG, está dizendo condições. Da maneira que o senhor falou, parece que eu dirijo o caminhão e eu sou responsável. Agora acabou, vereador Ademar, acabou no túnel uma moto nova entrar debaixo do ônibus. E daí? Faltou freio? Não, o cara foi imprudente, entrou na direita do ônibus, quando ele fez a volta, ficou debaixo. E daí? Era novo? Então assim, Vamos ter o projeto? Senhor presidente, eu só quero manifestar, senhor presidente, que esse caminhão, o 2213, ele foi colocado um motor novo em 2008 e o pranchão é um 2009. Então, eu não estou dizendo que esse caminhão está em perfeito estado. Eu só estou dizendo que esse caminhão, ele tem que ficar no município para trabalhar, porque o prefeito não tem outro caminhão para transportar, ele vai querer contratar alguém. Então é o seguinte, eu acho que ele tem que ficar no município, porque quem tem que dar o laudo se está rodando ou não é a garagem, eles têm funcionário lá, eles têm mecânico, eles têm que revisar o caminhão. Como é que eles vão botar um caminhão? Concordo, vereador, que seja então deixado para o próximo leilão, e se depois ver que realmente não tem condições, que ele mande de volta o projeto, explicando por que está sendo vendido. Vai vender um caminhão novamente. Vai vender um caminhão que está trabalhando. Assim entrou esse projeto, já pode entrar outro amanhã. Vai vender um caminhão que está trabalhando, daqui a pouco o valor que vão pagar no caminhão vai tudo em frete para contratar novos caminhões para transportar a máquina. Eu gostaria, com respeito às indagações, esse caminhão, eu vi o caminhão. Quem olha o caminhão, ele tem um aspecto feio. Mas ele ainda se presta a fazer um bom serviço ao município, esse caminhão? Vereador Oswaldo, esse caminhão, ele é o caminhão que mais trabalha no município.
é o que mais trabalha. Se ir na garagem de manhã ele sai cedo, ele roda o dia inteiro. Porque ele tem 3 máquinas que elas não andam sozinhas. Andam, mas não pode rodar 1 quilômetro. Porque elas são esteiras, então elas têm que ser transportadas em cima desse caminhão. Eu falei com o motorista, ele não sabia que estava sendo leiloado. Então esse caminhão ainda está em plenas condições de uso para a nossa situação atual. Nossa senhora, vai em Blumenau levar máquina, tem ido. E outra coisa, senhor presidente, é que eu não ia manifestar, mas já que o vereador Ademar falou, nosso prefeito gosta muito de vender, agora comprar muito pouco. Agora verifica quantos caminhões que ele comprou, quanto máquina que ele comprou nos 4 anos passados e nesse agora, de 3 anos. É fácil vender o que os outros compram. Senhores vereadores. Só para esclarecimento, então, está se falando no caminhão prancha. Mas o que está indo à votação agora é o 18. É o 18. É que é o Doge. 18 e 20. Tá, vai os dois ou vai separado? Não, separado. Voltamos o 18 e depois voltamos o 20. O 18 é o caminhão que foi posto os 6 pneus, que é o caçamba. O 20. O 20 foi colocado 4 pneus novos agora. O 20, que é o primeiro a votação, é o 18, primeiro que é o caçamba. Certo? Caçamba. Esse não foi colocado pneu. Não foi botado pneu, vereador Oscar, mas olha só, os valores, até a comissão já vê que 9 mil reais, outro 29. Então vê que, e os dois estão rodando, Sim, mas, sim. Porque esse caminhão caçamba é um caminhão pequeno que não acresce, falta um metro e areia, então assim, é uma coisa rapidinha. Mas, eu acredito o seguinte, comprar um caminhão novo para transportar máquina, 10, vem aqui, hoje eu assino e vende. Agora não deve vender. Não, é que, senhor presidente, com todo respeito, é que concordo plenamente, o caminhão está rodando, é velho, está trabalhando, está prestando. Só que, se esse caminhão sair do ar e o prefeito não substituir, o prejuízo é de quem? De quem paga o imposto. É de quem paga o imposto, não é do prefeito que assina. Para o senhor prefeito. Agora, se ele acha necessidade de vender, ele não botou pneu, né? Eu vou votar favorável à venda. Que se ele não comprar e não substituir. Agora, o plancha está corretíssimo, voto contrário, eu acho que não pode vender, porque jamais vai pagar aluguel se nós temos lá um caminhão. Obrigado. Vamos pôr em votação, então, o destaque do lote 18. Quem estiver de acordo com a retirada do lote 18, com o destaque apresentado pelos senhores vereadores Chicão e GG, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Quem está contrário à retirada desse lote. Porque a proposta... Acho que Quem for a favor... Quem for a favor à retirada é que se manifesta. Acho que é melhor. Então vamos inverter então. Quem for favorável à retirada, ou seja, do destaque, que se manifeste. A retirada do 18. Do 18. Ficou, Oswaldo? É a favor a retirada? 18. Do 18, favor a retirada? O lote 18, favor a retirada desse lote? Então, rejeitado. Perdemos o caminhãozinho. Em votação, o 20. Não, rejeitado o destaque da retirada. 18. Agora vai o 20. O 18 continua na venda. Na venda. Então, quem for favorável ao 20, se manifeste. A retirada do lote, do caminhão. Se manifeste. A favor retirada do 20. Retirada, a favor do destaque. Deixa esse não vem. Então, aprova o destaque, retirado do lote 20. Aprovado por 8 votos, contrário do Fidelis e do vereador Ademar. Então agora passamos a aprovar o projeto na íntegra, com a exceção do lote 20, que destaque dos vereadores foi retirado. Queremos discutir o projeto, vamos votar o projeto já. Então, em votação o projeto... Senhor presidente, mais um item que nós temos que discutir aqui. Mais um item. Tem um automóvel Santana 96 que está sob júri, alguma coisa,
Capromenac, alguma empresa, que foi comprado esse caminhão, esse carro, esse automóvel, o cheque saiu da prefeitura para pagar, só que não chegou na loja. E parece que eles entraram na justiça contra a prefeitura na época. Não sei se a prefeitura pode vender esse carro. Se está mandando para cá para vender, que esse está em serviço já. Esse já estava desde a época. Senhor vereador, o destaque não foi pedido no início da discussão. Não, só estou discutindo o projeto. Ah, o projeto. Eu estou discutindo o projeto. Estamos votando o projeto agora na íntegra. Pois é, só estou discutindo o projeto. Não vou votar nem em destaque. Eu não sei se ele pode vender ou não. Sei quem vai responder. Não, presidente, até eu concordo que eu lembro bem dessa época, dessa situação, até que a administração faça um levantamento antes da venda desse carro, né? E se for o caso, retire, né? Porque... Deixa não pode ver, não. Estamos votando o projeto inteiro, o destaque já passou o momento. Agora o projeto é votado na íntegra. Senhor presidente, Mas pode-se aprovar e a administração verificar essa situação. Se realmente não pode, não vai vender. Mas como é que a administração, gente, vai votar uma coisa vendo se ela não pode? Ela não é permitida por lei. Sim, mas se eu comprar uma coisa que não pode ser comprada? Hoje pode tudo. presidente, o valor desse carro é R$100. Também se não vender, vai criar um sapo lá dentro, não vai atrapalhar em nada. Vamos colocar em votação? Em votação o projeto de lei 008/2015, com aprovação de destaque em relação ao lote, o lote que foi 20, que fica retirado. Em votação o projeto. Quem for favorável fique no estado, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei 004/2015 do Legislativo dispõe sobre a instituição do projeto Câmara com Você e da outras providências. Eu passo a palavra ao vice-presidente, que esse projeto é da minha autoria. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Nico Biduski. Senhores vereadores, esse projeto, a Câmara com Você, ele vem de encontro praticamente àquele que já foi discutido na semana passada, em relação até ao funcionário voluntário, a Câmara Mirim, vereadores Mirim, que é do vereador Maurício, mas de uma forma mais ampla, mais pedagógica, para que a gente possa, depois que for colocado em prática, e este sim espero que possamos fazer em tempo mais breve possível, a Câmara Mirim, também colocar esse projeto em prática, que vai atingir os outros que não fazem parte, porque aquele projeto lá é de 12 a 16 incompletos. E esse vai um pouquinho mais além, que possa trazer, basicamente, o projeto pedagógico para a Câmara de Vereadores, que os vereadores possam fazer suas visitas, fazer aquilo que é necessário para a formação do cidadão, em razão da participação, envolvimento, formação, capacitação na construção de uma análise política, analítica e política da situação dos nossos alunos. Então, vem de encontro contra o projeto do vereador Maurício, que lá ele chega a 16 anos incompletos, porque já é eleitor, não vai poder fazer parte da Câmara Mirim. Mas esse projeto vai um pouco mais além, que a gente possa prestar as informações necessárias, também os nossos alunos, eleitores, a partir dos 16 anos, e que a gente possa orientar naquilo que for possível, naquilo que presta, para que se preste uma Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, como se forma o nosso projeto, o que é da nossa competência, o que não é, porque a gente escuta muito. Vereador não faz, vereador trabalha, mas nós temos limites. Nós podemos chegar até um certo ponto. A maioria daquilo que vem para essa casa é projeto do Executivo, onde se gasta recurso. Nós podemos fazer projeto onde não se gasta recurso, temos que fiscalizar e legislar. Então, basicamente, eu peço a aprovação dos senhores colegas vereadores e vereadora a esse projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até acho louvável esse projeto e que os jovens se manifestem, se tenham mais interesse na política. Porque o que eu estou vendo aqui é talvez um aprendizado para eles não cometer o mesmo erro que nós estamos cometendo hoje. Então, que esses jovens
se sensibilize e venha participar e venha conhecer como é que é o andamento da Câmara, para não ocorrer no mesmo erro. Eu parabenizo o presidente pelo projeto e sou favorável. Obrigado. Eu também parabenizo o presidente, Antônio Luiz Bedusco, pela iniciativa, da mesma forma que parabenizo o vereador Maurício pelo projeto da Câmara Mirim, que já deveria ter sido implementado por esta casa, e esse projeto do vereador Nico vem complementar. A gente precisa, de forma pedagógica, ensinar o nosso jovem a entender a política. Na política, tem gente boa e tem pessoas ruins em todos os partidos políticos. Se usarmos a velha máxima popular, de boas intenções o inferno está cheio, na política está muito mais cheio. Mas os jovens, entendendo como funciona a situação, terão muito mais possibilidade de dar o seu voto consciente, participar e fazer política. Recentemente, só para complementar, senhor presidente, com relação às mulheres hoje, 53% dos universitários são mulheres, 52% mulheres. As mulheres estudam mais, concluem mais o ensino médio, estão ocupando os melhores postos de trabalho hoje. Nas indústrias eletroeletrônica e informática, 70% são mulheres, que elas têm mais uma coordenação motora melhor para montar os componentes. Por outro lado, apenas 10% estão engajadas na política. E dificilmente os senhores veem uma mulher envolvida em corrupção. Por quê? A mulher tem um senso de responsabilidade muito maior. Então, eu vejo com muito bons olhos esse projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Exatamente. Passo a palavra, volta a palavra ao presidente Antônio Luiz Nico Bedusco. Muito bem lembrado. Eu até acho que deveria permanecer com a votação, porque se houver empate, quem desempata é o... Sim, porque se o vereador que propôs o projeto está na presidência e vai desempatar para o projeto dele. Ué. Boa ideia. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo, fique no estado, os contatos que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento do vereador Valdo solicitando cópia integral do processo administrativo da contratação do show Alexandre Pires. Em discussão. Senhor presidente, pode parecer um assunto assim recorrente, já passou um certo tempo, mas eu recebi a resposta de todos os requerimentos que eu fiz. Esse ainda não veio. Motivo pelo qual eu estou reapresentando o requerimento. Se até hoje eu tive resposta dos outros requerimentos, eu gostaria de ter desse também. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, fique no estado, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 22/2015 do vereador Valdo, solicitando informação sobre a possibilidade de se transferir a sede do CRAS para o bairro Itapolumi. Em discussão. Senhor presidente, esse é um tema que ele quase veio aqui há um tempo atrás, na época que o secretário ainda era o Silvio Fernando Bastos Alves. Eu tive uma reunião com ele em Florianópolis e depois agora eu vim pesquisar na lei, porque o CRAS ele tem que estar localizado onde a população que mais necessita dele precisa, ele tem que estar próximo da população em possível risco social. E o nosso CRAS, ele está localizado no centro de Balneário Pissarras, numa área central. Então, a meu juízo, seria melhor que ele fosse instalado num outro local. Então eu fui dar uma pesquisadinha aqui. A exigência da lei do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no sentido que o CRAS deve ser instalado próximo ao local de maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade. O intuito de tais órgãos é de fornecer serviços à população de maior risco social,
como moradores em áreas de pouca infraestrutura, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência em família com renda de até meio salário mínimo, responsáveis analfabetos ou com baixa escolaridade, e mulheres chefes de famílias sem cônjuges, famílias com responsáveis empregados, famílias em situação de trabalho infantil ou com presença de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória fora da escola, então, onde nós temos pessoas com maior vulnerabilidade social, não é no centro da cidade. Correto? Então, a meu juízo, o CRAS deveria estar instalado em um local de maior vulnerabilidade social, como preconiza a lei. Então, o requerimento foi nesse sentido. Correto? Até foi sugerido à época que ele fosse instalado no bairro Itacolomi. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Oswaldo, eu também gostaria do CRAS e do CRES, de cada bairro do município, um. Não sei se é viável pela toda a estrutura de instalação e de servidores. Claro que Itacolomi merece, Nossa Senhora da Conceição, da Paz, todos, seria o ideal. Mas eu posso garantir, até porque trabalho também no CRES, que o CRAS e o CRES, eles não estão na secretaria, os servidores. Eles estão diariamente, eu já fiz diligência lá no bairro Itacolomi, para atender crianças que estavam lá com problema com o pai, com a mãe. Então, posso garantir, Vossa Excelência, que o CRAS e o CRES, eles não estão hoje esperando a demanda, que venham as pessoas até a secretaria. Além disso, nós temos ainda um trabalho de diligência, de sair das nossas salas e ir até onde as famílias em vulnerabilidade, que estão com problemas para serem resolvidos, todos os servidores estão preocupados e engajados com isso. Então, não há uma ausência do serviço, da prestação do serviço nos bairros, porque não é só recepcionado lá na secretaria, mas como também o pessoal está indo onde tem essa demanda. Então, mas o ideal, concordo perfeitamente, seria um em cada bairro, mas hoje o serviço, posso lhe garantir que está sendo bem prestado no município. Não, com relação a isso, o vereador, eu conheço o pessoal, conheço a estrutura, eu tenho acesso à cidade toda, porque eu sou professor, então eu tenho contato contato privilegiado com toda a cidade. Mas o que diz a lei é que ele deve ser instalado em área de vulnerabilidade, está próximo à comunidade, a comunidade se sentir mais confortável, mais segura e ter um acesso rápido. Quanto às diligências feitas, ao trabalho do pessoal, isso aí é inexorável. Concordo com Vossa Excelência, mas o que preconiza a lei é que ele seja instalado em local de vulnerabilidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, até vendo a parte do CRAS, até eu acho justo que tenha uma melhor atenção lá com a parte norte, porque assim eu acho que da forma que está sendo posto, eu acho que a gente até está amenizando, colocando o povo lá como mais carente, mais coisa. Mas na cidade toda, no meu bairro, no bairro Nossa Senhora da Paz, aquela parte toda lá do campo, aquela é crítica, né? Norte, no centro também tem certos tipos de acontecimento que tem que ser atendido pelo CRAS, né? Então eu acho assim, se o CRAS estiver mais próximo de todos os outros órgãos, eu acho que até vai se expandir mais. Agora, se caso dê para fazer o CRAS, como se faz posto de saúde para cada bairro, ou um ponto de plantão, ou ponto de atendimento, aí seria um órgão até mais interessante. Agora, tirar daqui para levar para lá é como a situação da farmácia plantão. A farmácia plantão hoje é na frente do Candeias 2. Meu Deus, quem é que vai sair do bairro Nossa Senhora da Paz e vai numa farmácia plantão lá no norte? A mesma viabilidade. Ali, como está ali também, como disse o novo vereador, o atendimento é expandido para Conceição, é expandido para o interior, é expandido para o bairro Nossa Senhora da Paz, é expandido para o norte, com atenção e fácil acesso de deslocar para essa região. Agora, eu até concordo com o professor Oswaldo e a administração, se tiver condições de fazer pontos de localização, mais pontos no município,
que seja viável e que tenha condições de fazer esse desconto, aí eu até concordo. Em votação, quem estiver de acordo que permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O PT solicitou, estamos na ordem, encerramos a praticamente a sessão, estamos na ordem da palavra livre. O PP solicitou a dispensa, bancada. Esses PP tem compromisso até por adiantar da hora, eu acho que também nem ia dar tempo, 9 horas também, né? Exato. 21 horas, então. Nem sei se vai ter tribuna hoje. O PP solicita a dispensa pela adiantada hora, se bem que a nossa aprovação nós temos hora pela frente, mas já foi solicitado antes, já estaria concedido. Eu creio que declínio da palavra. Eu até, se tiver a tribuna, eu peço para que eu possa me retirar também, porque a minha situação não está certa e eu tenho Então, que ir ainda até Itajaí. Né? Então passamos ao Oswaldo, só, professor Oswaldo, e vereador, quer fazer uma leitura de um convite. Um breve comunicado. Coloquei o óculos aqui. Lançamento da programação, Fundação Municipal de Cultura. A Fundação Municipal de Cultura e a Assessoria de Imprensa do Governo Municipal tem a honra de convidá-lo para o lançamento oficial da programação do 4º Festival de Teatro de Balneário Pissarra, que se realizará no dia 1º de abril, às 10 horas, no Centro Cultural Luiz Telle, Avenida Túlio Vargas, 1113 Centro. Na ocasião, haverá entrega das credenciais de imprensa e um café para os participantes. Portanto, dia 1º de abril, amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Centro Cultural Luiz Teles. Muito obrigado. Amanhã é dia da mentira, mano, cuidado. Só para quem acredita. Então, finalizar, eu quero desejar a todos, os colegas vereadores e vereadora, os internautas, todos presentes, uma feliz Páscoa, que a gente passe essa passagem e comemore com muita tranquilidade, com muito respeito e com muita fé. E falando em fé, eu gostaria de pedir a todos que, no seu momento de reflexão, também fizesse a sua reflexão, o seu pedido em oração para o filho do vereador Galo, que está na UTI, mas desejando sempre que ele se recupere e que Deus saiba o que é melhor, que derrame suas bênçãos sobre ele e sobre a família dele, que tenha energia, tenha força para enfrentar os problemas que virão, que tenhamos uma inspiração para se confraternizar com os nossos irmãos. Então, não havendo mais inscritos para a ordem do dia, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 7/4/2015. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.